Fala, galerinha guerreira, tudo bem? Estamos de volta para mais uma análise de obra literária indicada como leitura obrigatória. E a obra de hoje é essa aqui, ó, Poemas Escolhidos de Gregório de Matos, indicada recentemente como leitura obrigatória no vestibular da FUVEST. Gregório de Matos é um autor barroco, então nós vamos começar falando um pouco sobre essa escola literária a qual pertence essa obra, a qual pertence esse autor aí. O barroco, gente, ele ocorre basicamente no século XVII. Você sabe que o século XVII são os anos 600, começa em 1601 e vai até 1700. Por isso, seiscentismo também é uma forma de se referir ao barroco. Toma cuidado com isso, hein? É comum aparecer a expressão assim, autor seiscentista, obra seiscentista. Se aparecerem alguma dessas expressões, autor seiscentista, leia autor barroco, obra seiscentista, obra barroca, ok? Outra coisa que nós temos que ver aqui é o seguinte, ó, a situação de época. Eu sempre falo para vocês que para você compreender uma obra, você tem que compreender a situação da época em que ela foi produzida. Uma obra traz marcas do seu contexto sociocultural, político, econômico, etc. Então nós temos o seguinte, ó, o barroco ocorre na chamada Era Clássica, aquele período que começa com o Renascimento e vai até a Revolução Francesa. O barroco fica no meio ali, você tem o classicismo antes, século XVI, barroco no século XVII e depois tem o arcadismo, né, o classicismo no século XVIII. Então nós temos um período marcado pelo mercantilismo, que substituiu o sistema medieval do feudalismo, então agora a principal fonte de riqueza e poder é o comércio, é o mercantilismo. Nós temos o poder concentrado nas mãos do rei, as monarquias absolutistas, né, que vão até a Revolução Francesa, e nós temos nesse momento um processo mais acentuado de colonização, o chamado colonialismo. É um momento em que os países europeus, incluindo Portugal, estavam mais empenhados nesse processo de colonização, né, de tomar posse real das suas colônias, fazendo as produtivas aí. Agora, o principal fator responsável pelo surgimento da arte barroca é um movimento que ficou conhecido como Contra-Reforma. Esse movimento surgiu dentro da Igreja Católica como uma resposta à reforma protestante do século anterior. Com o Renascimento, muitas mudanças ocorreram em todos os campos, político, econômico, social, cultural e também no campo religioso. Nós tivemos uma ruptura dentro da igreja e surgiu a religião protestante. Isso significava, para a Igreja Católica, poderosíssima, uma perda de poder. E ela não ficou de braços cruzados. Ela reagiu, criando uma série de medidas que visavam conter essas reformas e, basicamente, voltar ao modelo medieval, ao modelo místico, teocêntrico, que predominava na Idade Média. Essa visão antropocêntrica trazida pelo Renascimento, essa postura mais racional do homem do período clássico não interessava para a igreja. Então, ela criou essa série de medidas para tentar voltar aos moldes anteriores. Isso ficou conhecido como Contra-Reforma. O resultado, isso aconteceu ainda no século XVI, tá? Nos anos 500. Mas o resultado prático disso acontece principalmente no século XVII. Nos anos 600, o homem seiscentista é um homem dividido, um homem em conflito. Um homem dividido entre valores totalmente antagônicos, entre os valores antropocêntricos, o homem é o centro de tudo, e os valores teocêntricos, Deus é o centro de tudo. Um homem dividido entre agir pela razão, de maneira mais racional, mais científica, ou agir pela fé, pelo misticismo. Um homem dividido entre viver os prazeres terrenos, né, usufruir dos prazeres terrenos, ou preservar-se para a vida eterna, né? Abandonar completamente os prazeres eternos, viver como um asceta, né? Só voltado para os valores espirituais aí. A arte barroca é a arte que vai expressar esse conflito, esse drama. A arte barroca é a expressão dessa angústia provocada principalmente por essa ação da Igreja Católica, por essa investida religiosa que cria medos, que cria temores, que cria inseguranças no homem seiscentista. O barroco é a expressão dessa contradição. Tanto que em literatura a marca mais característica do barroco são exatamente as figuras de contradições, as antíteses, os paradoxos que mostram esse conflito interno que o homem vivia aí.
Aqui no Brasil, o Barroco começa oficialmente em 1601. O Barroco é a primeira escola literária do Brasil. Antes do Barroco, nós só tivemos aquela literatura dos viajantes, dos jesuítas. Mas escola literária nos mesmos moldes europeus, a primeira é o Barroco. E ela acontece durante o ciclo do açúcar. Ou seja, o nosso primeiro grande ciclo econômico que fazia com que toda a atividade econômica, política, cultural, social se concentrasse onde? No Nordeste, na Bahia. Se você já pegou esse livro para dar uma olhada, você vai ver que a referência à Bahia, nos poemas do Gregório de Matos, é constante. A Bahia era o Brasil da época. Então, esse contexto social acaba sendo relevante para você entender essa obra aí. E nós precisamos também, destacar algumas das características principais do Barroco que estarão presentes nos poemas do Gregório de Matos aí. Então nós temos aqui, o dualismo ideológico que eu já falei para vocês, Então o texto barroco está sempre oscilando entre esse lado teocêntrico, místico da vida, ou o lado mais antropocêntrico, mais materialista, mais racional do comportamento humano aí. Uma outra característica é o jogo de contradições. Como eu falei, o Barroco é marcado pelas antíteses, pelos paradoxos, pelo desenvolvimento do raciocínio através de um jogo de opostos, de um jogo de contradições que representa um pouco o momento que eles estavam vivendo ali. Mais uma característica barroca marcante: sinuosidade labiríntica. O texto barroco é muito sinuoso, ele não progride de forma linear, ele não anda de forma linear. Ao ler um texto barroco, nós temos a nítida impressão de que estamos andando num labirinto, que você não consegue andar em linha reta. E isso fica bem claro quando você percebe repetições cíclicas. O autor barroco, ele retoma muito o mesmo assunto. Você vai perceber, ao ler o livro, que tem vários poemas com o mesmo assunto, retomando a mesma ideia e aprofundando essa ideia. Essas repetições cíclicas dão essa ideia de sinuosidade labiríntica. E isso acontece dentro do mesmo texto também. A mesma ideia vai sendo repetida, com metáforas diferentes, com argumentações diferentes, tornando o texto muito cíclico, muito repetitivo ali. Outra característica marcante é o ornamentalismo. O texto barroco é excessivamente ornamentado, há um excesso de figuras de linguagem, de adjetivação, uma linguagem muito rebuscada, numa tentativa de enfeitar o texto, de buscar uma beleza exótica no texto, que acaba contribuindo, na verdade, para a falta de clareza, para a falta de objetividade, que tinha antes no texto clássico e que se perdeu agora no texto barroco. E, finalmente, devido a tudo isso, nós temos um texto hermético. Hermético significa fechado, difícil de penetrar, difícil de entender. É um texto marcado pela complexidade, pelo obscurantismo. Só que aí tem um detalhe. De repente você pega um texto lá e está lendo e fala assim, aquele professor não sabe nada, porque estou lendo esse texto aqui, para mim está muito tranquilo esse texto aqui do Gregório. Aí você anda mais um pouquinho e fala, nossa senhora, esse texto aqui realmente é complexo, é obscuro e tal. Como assim? É aquilo que eu falei para vocês. Barroco oscila demais. Tem momentos em que predomina a visão mais racional, mais equilibrada, mais clara, que lembra um pouco ainda o estilo clássico, e aí você tem um texto mais tranquilo. Agora, quando você pega um texto que está inserido claramente no contexto barroco, com as contradições, com a sinuosidade, aí essa complexidade, essa dificuldade de leitura fica muito evidente aí. Em relação à temática, claro, o barroco, como todas as escolas literárias, tem uma temática muito variada, mas a gente consegue destacar aqueles temas que são mais redundantes, que são mais recorrentes. No caso do barroco, sem dúvida nenhuma, os conflitos religiosos são os temas que aparecem com maior frequência. E esses conflitos religiosos muitas vezes se manifestam através de angústias. Nós temos, por exemplo, a angústia mística, aquela eterna dúvida entre salvação e perdição, entre pecado e perdão. O homem barroco vivia nesse constante medo, nessa constante angústia de ir parar no inferno. Ele nunca tinha certeza se a vida dele tinha sido justa o bastante para ele merecer o céu. Temos também a angústia existencial, que é uma herança do pensamento antropocêntrico,
que nos traz a certeza da efemeridade das coisas, que tudo é breve, que tudo é passageiro. E aí a existência passa a ser uma angústia, porque consciente de que ela é efêmera, de que ela é passageira, ele tem que decidir se ele aproveita essa existência terrena ou se ele se preserva para a vida eterna. E finalmente a maior de todas as angústias, que é a angústia erótica. Aqui não pense apenas na questão do sexo. Todo o prazer na concepção religiosa católica, cristã, principalmente naquele momento, é pecado. Prazer é igual a pecado. E claro, o maior de todos os prazeres é o prazer do sexo, portanto, o maior de todos os pecados. Então isso gera uma angústia constante, porque era praticamente impossível viver totalmente sem pecar. Um prazer mínimo, né? Um prazer dado, por exemplo, por um doce, né? Por uma gula, já era motivo de angústia. E isso se transformava em arte. Essa angústia, esse drama, acabava sendo expressado através da poesia barroca. E aí nós chegamos numa característica muito específica do barroco, que é a dualidade estilística. O barroco é a única escola literária que apresenta dois estilos simultâneos. Eu sei que outras escolas, vocês já viram, né, as minhas aulas sobre as escolas literárias, apresentam um estilo predominante e depois, no final, um estilo de transição. Por exemplo, no classicismo, anteriormente, você tem o estilo clássico, né, no século XVI, e no final você tem o maneirismo, que é já o estilo de transição para o barroco. Não é disso que eu estou falando de dois estilos que acontecem simultaneamente. Os poetas, os artistas barrocos oscilam permanentemente entre esses dois estilos, resultado desse conflito, desse dualismo ideológico aí. Os dois estilos são o cultismo e o conceptismo. E isso é uma pergunta comum nos vestibulares. Exigir que o aluno saiba classificar um texto se ele é predominantemente cultista ou predominantemente conceptista. Observe que eu estou falando predominantemente. Você nunca vai ter um texto puro, só cultista ou só conceptista. Mas é possível perceber o que predomina. E aí um detalhe, ó. Embora o texto barroco apresente uma grande dificuldade de leitura, de compreensão, a classificação se esse texto é cultista ou conceptista é relativamente tranquila. Não há grande dificuldade nisso. Você consegue fazer a classificação mesmo sem entender profundamente o texto. Então vamos ver o que seriam esses dois estilos? Cultismo é aquele texto que procura envolver o leitor sensorialmente. Envolve o leitor pelos sentidos. Então é um texto trabalhado muito nas imagens, no ritmo, na sonoridade, né? No colorido dessas imagens, no impacto visual dessas imagens descritas, para seduzir, para envolver o leitor pela sensibilidade. E aí tem uma expressão, agudeza sensorial. Eu coloquei aqui porque agudeza é uma palavra que aparece muito no enunciado das questões. Um texto agudo é um texto profundo, é um texto bem elaborado, aprofundado na sua beleza, no seu trabalho estético e tal. Aqui você tem uma agudeza voltada para o envolvimento sensorial. O texto conceptista é aquele que promove o envolvimento racional, ou seja, o autor tenta envolver o leitor pelo raciocínio, pelo desenvolvimento do raciocínio, da argumentação. Geralmente o autor está defendendo um ponto de vista e ele vai criando, né, situações que vão prendendo o leitor começa a ficar atento. Onde ele quer chegar? Qual vai ser a conclusão? Como ele vai poder comprovar isso? E aí ele vai sendo envolvido racionalmente por esse texto aí. Aí nós temos a agudeza racional. Aí você vai dizer, professora, mas ainda estou achando complicado isso aí e tal. Então, presta atenção. Você conhece redação, certo? Já fez redação. Você sabe que tem 3 tipos de redação básico. Narração, descrição e dissertação, ok? E você sabe diferenciar uma da outra. Você sabe que nunca existe também um tipo puro. Mas dá para diferenciar o que predomina, certo? Você sabe diferenciar uma descrição de uma dissertação, não sabe? Então você sabe diferenciar cultismo de conceptismo. Se você estiver diante de um texto, mesmo que você não esteja entendendo o texto direito, mas você percebe que há um predomínio da descrição, de imagens descritivas, então o texto é
cultista. Se, por acaso, você está diante de um texto, não está entendendo direito, mas percebe que há um predomínio da dissertação argumentativa, ou seja, o autor assume um ponto de vista e se esforça nos argumentos para te convencer desse ponto de vista, então você está diante de um texto conceptista. Como eu falei, é relativamente tranquilo fazer essa classificação. Para encerrar esse assunto ainda, deixa eu só lembrar duas coisas. Ó. O cultismo também pode ser chamado de gongorismo. E o conceptismo também pode ser chamado de quevedismo. Isso são associações com poetas espanhóis. O barroco, quando começou em Portugal, Portugal estava sob o domínio da Espanha. Então, os poetas espanhóis influenciaram muito os nossos autores aqui. Na Espanha havia um poeta chamado Góngora, que usava preferencialmente o estilo cultista. E havia um poeta também chamado Quevedo, que usava preferencialmente o estilo conceptista. Então, costuma se associar Góngora com cultismo, então gongorismo é o estilo cultista, e Quevedo com conceptismo. Quevedismo é o estilo conceptista. Certinho? Bom, chegou a hora de falar um pouco sobre o autor, sobre Gregório de Matos Guerra. A biografia do autor é extremamente relevante na produção dos seus poemas e, consequentemente, na análise que pode ser feita desses poemas aí. O Gregório de Matos, como eu falei, é o nosso primeiro grande poeta genuinamente brasileiro, nascido aqui no Brasil. Nascido de uma família abastada, né, nobres portugueses que vieram para cá para explorar as novas terras, o cultivo da cana-de-açúcar, a produção do açúcar e tal. E o Gregório de Matos foi o terceiro filho desses nobres portugueses. Ele foi mandado para estudar na Europa, em Portugal. Naquela época não tinha como se formar aqui. Então as famílias abastadas, as famílias que tinham condições, mandavam seus filhos para estudar em Portugal. Lá ele estudou, se formou em Direito, começou a exercer a profissão, chegou a ter cargo de juiz lá e não tinha intenções de voltar para o Brasil. Era um intelectual, era um homem que gostava do embate intelectual, né? De conviver com pessoas inteligentes e tal, que a Europa fornecia e, obviamente, o Brasil não fornecia naquela época. Chegou a se casar, né? A primeira esposa dele é uma portuguesa, mas logo depois do casamento ele ficou viúvo. E o Gregório sempre teve uma veia satírica muito ácida, muito cortante, que incomodava as pessoas, ele fazia inimigos muito facilmente. Meio magoado, meio revoltado com a morte da esposa, ele acabou, né, dando mais vazão para essa veia satírica e aí ele começou a se tornar uma pessoa não quista em Portugal. E foi convidado a vir para o Brasil. As coisas começaram a ficar complicadas para ele lá, ofereceram um cargo para ele aqui no Brasil e ele voltou então para sua terra, voltou para o Brasil. Mas não conseguiu se adequar, se adaptar à realidade brasileira. Como eu falei, ele era um fidalgo, acostumado com um determinado tipo de vida que não era oferecido aqui no Brasil. O Brasil ainda era uma colônia atrasada, né? Não tinha aqui o desenvolvimento de uma vida cultural que pudesse satisfazer os anseios desse poeta. E aí ele foi ficando cada vez mais rebelde, cada vez mais revoltado com essa situação. A poesia dele acaba demonstrando muito dessa insatisfação, como vocês podem ver nesse primeiro trecho que eu selecionei aqui, ó. Eu era lá em Portugal, sábio, discreto e entendido, poeta melhor que alguns, doutor como os meus vizinhos. Chegando a esta cidade, logo não fui nada disso, porque o direito entre o torto parece que anda torcido. Então ele já começa dizendo que ele que é direito, ele que era respeitado. Aqui, nessa cidade, ou seja, na Bahia, né? Na época eles chamavam Cidade da Bahia, ele não consegue ser direito porque ele vive no meio do torto. E essas críticas, elas vão se acentuando. Uma coisa que ele não suportava era o chamado fidalgo caramuru. O que era isso? Eram brasileiros nascidos da união de fidalgos portugueses com índias brasileiras. Daí a expressão fidalgo caramuru. E ele não aceitava isso, né? Não tinha nobreza do sangue e tal. E em vários poemas ele demonstra toda a sua revolta, todo o seu preconceito em relação a esses fidalgos. Dá uma olhada nesse trecho aí, ó. Que é fidalgo nos ossos, cremos nós, pois nisso consistia o maior brasão
daqueles que comiam seus avós. E como isto lhe vem por geração, tem tomado por timbre em seus teirós morder nos que provém de outra nação. Então observe que ele está fazendo uma referência à prática do canibalismo entre os índios, que não era bem verdade, a gente sabe disso, mas na época era uma crença, né, que os índios devoravam-se de forma antropofágica, e dizendo, né, que ele tem essa herança, né, de morder os outros, no sentido de explorar os outros. Então uma crítica bem ácida, bem mordaz para esses pseudo-fidalgos, digamos assim. E essa indignação, essa crítica dele também atingia um outro tipo de brasileiro comum na época, que era o mulato, mistura do branco com o negro escravo, né, que vinha trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar. Dá uma olhada nesse outro fragmento que eu reservei para vocês, ó. Um branco muito encolhido, um mulato muito ousado, um branco todo coitado, um canaz todo atrevido. Canaz é cão. O saber muito abatido, a ignorância e o ignorante muito ofano, muito farfante. Então a ignorância e o ignorante muito elevados, muito cheio de brilhos, sem pena ou condição, milagres do Brasil são. Então ele não aceitava aquelas pessoas que, segundo ele, não tinham direito, usufruindo de alguns privilégios na sociedade brasileira. Aqui cabe uma breve explicação sobre uma situação bem característica da época, não só daqui de Portugal, mas também de outros lugares. A classe comerciante, aqueles que trabalhavam no comércio, eles estavam enriquecendo, enquanto que a fidalguia, os nobres, estavam empobrecendo. Fonte maior de riqueza agora era o comércio. Então esses fidalgos que vieram de Portugal produzir aqui, eles eram vítimas, né, das extorsões do governo português, que estava precisando de dinheiro, então cobrava altos impostos e tal. E isso, obviamente, trazia dificuldades para eles. Ao mesmo tempo, os atravessadores, os comerciantes, né, que comercializavam essa mercadoria, esses ganhavam muito dinheiro. E isso tornava o poeta extremamente indignado. E ele foi arranjando inimigos, fazendo cada vez mais críticas e tal. Ele tem também uma poesia erótica. E tudo isso deu a ele esse apelido aqui, ó, o Boca do Inferno, que aliás fez com que a poesia dele durante muitos anos, séculos até, fosse meio vítima de preconceito. A obra completa do Gregório de Matos só foi publicada já no século XX. Esse apelido Boca do Inferno tinha muito a ver com essa veia crítica, com essa veia satírica, mas também com algumas poesias mais eróticas, mais ofensivas. Há muitas histórias em torno do Gregório de Matos, né? A sua biografia é muito falha, mas alguns críticos dizem que esse apelido foi dado por uma freira ao ouvir um poema que ele tinha feito para ela. Na verdade, esse poema era uma resposta a uma expressão que essa freira teria usado para se referir a ele em relação ao corpo delgado, magro dele, chamando-o de pica-flor. Pica-flor é o beija-flor de hoje, na época era chamado de pica-flor. E aí ele resolveu responder a ela com esses termos aqui, ó. Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais, meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica e o mais vosso, claro fica que fico então pica-flor. Entendeu? Entendeu, vai. Você não vai querer que eu explique, né? Você não vai querer censurar meu vídeo, ele vai acabar sendo banido do YouTube. Mas você entendeu. Quando ele diz, né, se de mim é só o pica e a flor é a sua, então tudo bem, eu aceito o apelido de pica-flor. Tá? Muito genial, né? Ele tinha essas tiradas geniais e tal, e isso deu a ele esse apelido de Boca do Inferno. O livro que está indicado como leitura para vocês, ele apresenta praticamente todas as nuances da obra. É quase a obra completa do Gregório de Matos. Então eu resolvi fazer uma divisão aqui para a gente poder trabalhar melhor. A gente vai trabalhar com exemplos de cada uma dessa divisão. A divisão mais comum, né, da crítica para a poesia do Gregório de Matos é essa aqui, ó. Nós temos a poesia lírica. Poesia lírica é aquela poesia que o poeta faz para expressar os seus sentimentos,
pessoais, subjetivos. Então nós temos aí a lírica religiosa, seus sentimentos religiosos, é onde aparece mais a influência da Contra-Reforma. A lírica reflexiva, quando ele reflete um pouco sobre a efemeridade da vida, o passar do tempo, né, esses temas mais clássicos. E a lírica amorosa, os poemas de amor que ele fez às esposas, às mulheres que ele amou aí. Aí nós temos a poesia satírica. Poesia satírica é aquela poesia em que o poeta olha para fora, para o mundo externo e começa a analisar e criticar e denunciar os vícios da sociedade, sempre com muito humor. Nessa poesia satírica nós temos a crítica política, a crítica que demonstrava a realidade do Brasil naquela época, né? Principalmente, como eu falei, essa miscigenação racial que ele não concordava, né? A qual ele tinha uma verdadeira ojeriza, e tem a sátira erótica, que a gente às vezes chama de fecenina, né? Porque ela chega a ser pornográfica, com vários palavrões aí. Eu, pessoalmente, acho que há uma grande probabilidade de ser cobrado a crítica política. Porque você tem que entender, gente, que a ideia é que você compreenda elementos daquela época, características daquela época, do contexto daquela época. E a sátira política é a que traça o melhor retrato do Brasil daquela época. Mas nada impede também que cobre alguma coisa da poesia lírica, né? Tem poemas de amor muito bonitos aí. Além disso, tem também alguns poemas que a crítica chama de poesia bajulatória ou encomiástica. O nome já diz, né? Para bajular alguém por interesse ou feita sob encomenda mesmo. Alguém encomendava um poema, olha, minha filha vai fazer 15 anos, faz um poema para ela e tal. Ele ia lá e fazia esse poema aí, tá? A gente vai mostrar exemplos de cada uma dessas poesias, de cada um desses tipos de poesia. Tá? Primeiro vamos mostrar exemplos da poesia lírica, da religiosa, da reflexiva, da amorosa. Depois vamos mostrar exemplos da poesia satírica, da crítica política, da erótica e também alguns exemplos da poesia bajulatória encomiástica. É claro, você já está acostumado, essas aulas são longas, tá? É uma aula completa mesmo, mas você também não precisa assistir ela inteira. Eu, por exemplo, agora vou dar uma pausa, tomar uma aguinha, depois eu volto para comentar esses exemplos com vocês. Até daqui a pouco. Então vamos lá, vamos continuar com essa aula. Nessa segunda parte da nossa aula, nós vamos trabalhar com exemplificação daquilo que a gente falou na primeira parte. Então eu falei para vocês, eu terminei a primeira parte falando o seguinte, ó. A poesia do Gregório de Matos é bastante ampla, bastante diversificada. E a divisão mais comum que nós temos é essa que eu apresentei no final da primeira parte ali, ó. Poesia lírica, poesia satírica e depois uma poesia bajulatória, encomiástica e tal. E dentro da poesia lírica e da poesia satírica você tem subdivisões. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar exemplos de cada um desses tipos de poesia, fazendo um pequeno comentário, fazendo uma pequena análise, chamando a atenção de vocês para alguns detalhes de estilo, de figuras de linguagem, de recursos, de características que são próprias do Barroco e também do Gregório de Matos. Vamos lá então? Vamos começar com a poesia lírica religiosa. Vejam esse primeiro soneto que eu separei para vocês aí. Olha o que diz o soneto, ó. Ofendi-vos, meu Deus, bem é verdade. É verdade, meu Deus, que hei delinquido, que tenho delinquido, que tenho pecado. Delinquido vos tenho e ofendido. Ofendido vos tem minha maldade. Maldade que encaminha a vaidade. Vaidade que tudo me há vencido. Vencido quero ver-me e arrependido. Arrependido a tanta enormidade. Arrependido estou de coração vos busco, dai-me os braços, abraços que me rendem vossa luz, luz que, claro, me mostra a salvação pretendo em tais abraços, misericórdia, amor, Jesus, Jesus. Esse é um dos poemas que traz de maneira muito nítida aquele conflito típico do homem barroco. A consciência do pecado e o desejo do perdão. O medo do inferno, o desejo da salvação leva a confessar seus pecados, a tomar consciência desses pecados e a buscar a salvação na figura de Cristo. Então ele admite o seu pecado, admite ter ofendido a Deus, mas clama pela salvação. Corre em busca dos braços de Cristo.
E aqui tem um detalhe, gente, que é uma figura de linguagem rara, difícil de ser empregada, mas que é uma característica do barroco, né? Usar essas figuras mais raras. Eu estou falando da anadiplose. Anadiplose consiste em você usar a última palavra de um verso para começar o verso seguinte. Eu não sei se você observou, mas vejam só. O primeiro verso ele termina com verdade, depois ele começa o segundo verso com verdade. O segundo termina com delinquido, depois vem delinquido, e assim por diante até o final do poema. Então observem que, além de ele usar uma estrutura fixa, que é o soneto, além de usar métrica regular, rimas regulares, ele ainda tem a preocupação de usar esse recurso da anadiplose. Vamos ver mais um soneto da lírica religiosa dele? Esse também é um soneto bastante conhecido. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, porque eu tenho pecado, de vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais eu tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, aqui você tem que entender esse se basta como se é preciso. Se é preciso para irritar Deus tanto pecado, abrandar-vos, para abrandar-vos, sobeja, basta um só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado, enaltecido. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, isso aqui é uma referência àquela passagem bíblica da ovelha desgarrada, que depois é recebida de volta pelo pastor. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Aqui você tem mais um exemplo da chamada lírica religiosa do Gregório de Matos. Mas eu queria chamar uma especial atenção para esse soneto. Eu falei que o barroco tem dois estilos simultâneos, o cultismo e o conceptismo. E falei que o conceptismo é um estilo mais argumentativo. Isso aqui é um belo exemplo do estilo conceptista. Observe que esse soneto inicia com uma típica postura contra-reformista, de arrependimento, em que o eu lírico admite o seu pecado e se dirige a Deus. Ele começa dizendo, pequei, Senhor. Só que em seguida ele coloca uma conjunção adversativa. Mas não porque hei pecado, não é porque eu tenha pecado, que de vossa alta clemência eu tenha me despido, que eu não tenha a sua clemência, que eu não mereça mais a sua clemência. E aí ele justifica, olha a argumentação, porque quanto mais eu tenho delinquido, quanto mais eu tenho pecado, vos tenho a perdoar mais empenhado. Quer dizer, quanto mais eu peco, mais Deus se empenha em me perdoar. E aqui você tem um belo exemplo dessa argumentação contraditória típica do barroco. Quer dizer, eu pequei, mas o fato de eu pecar é bom, porque quanto mais eu peco, mais Deus se empenha em me perdoar. Só que isso parece não ter muita lógica. Mas veja como ele continua. Se basta a vós irar tanto pecado, se para irritar Deus é preciso muito pecado, abrandar-vos, para abrandar Deus, basta um só gemido. Que a mesma culpa que vos há ofendido, a mesma culpa que ofende Deus, é motivo da sua glória, da sua lisonja. Esse é o ponto argumentativo. Qual é a maior glória de Deus? A sua infinita capacidade de perdoar. Agora, pela lógica, para que essa glória exista, é preciso que haja também o pecado. Para que haja o perdão, é preciso que haja o pecado. Então ele parte dessa premissa. Quanto mais ele peca, mais Deus tem trabalho em perdoá-lo e, consequentemente, mais cresce a glória de Deus. E aí ele termina o seu poema com um verdadeiro checkmate para o próprio Deus. Olha só, se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, então ele usa um exemplo. Então, se como diz a Bíblia, uma ovelha perdida e recuperada lhe deu tanta glória, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Eu sou essa ovelha perdida, essa ovelha desgarrada. Cobrai-a, receba de volta, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Entendeu esse desfecho? Ele praticamente coloca Deus contra a parede,
Deus não vai querer perder toda a sua glória por causa de um único pecador. E isso é uma característica do homem barroco. Eles tinham consciência de que era impossível viver sem pecar, porque tudo era pecado. Porém, eles também tinham consciência que bastava se mostrar arrependido e eles seriam perdoados e voltariam para os braços de Deus como a ovelha desgarrada. Um belíssimo poema que envolve as contradições, do pensamento barroco, do homem seiscentista, o homem dividido entre esse lado racional e esse lado místico, esse lado da fé causado ali pela Contra-Reforma. E tudo isso elaborado pela genialidade do nosso Gregório de Matos. Vamos em frente? Agora nós temos a lírica reflexiva. Quando nós falamos em lírica reflexiva, nós estamos falando de temas mais tradicionais, como o passar do tempo, a fugacidade da vida. Dá uma olhada nesse exemplo que eu selecionei para vocês aí, ó. É a vaidade, Fábio, nesta vida, rosa que da manhã lisonjeada, enaltecida, púrpuras mil, cores mil, com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. É planta que de abril favorecida por abril é primavera na Europa. Por mares de soberba desatada, mares de superioridade, florida galeota, como se fosse um pequeno barco florido, empavesada, orgulhosa, sulca ufana, navega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, nau é navio, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, como se fosse uma fênix, aquela ave que renasce das cinzas, galhardia apresenta belezas, alentos preza. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa? Se aguarda, sem defesa, penha nau, rocha nau, ferro a planta, tarde a rosa. Então observe uma bela reflexão sobre o que é a vaidade. Ele começa dizendo que a vaidade é como uma rosa, cheia de orgulho da sua beleza, das suas cores mil, ou então é como uma planta vistosa na primavera, ou ainda é como uma nau, um navio forte, rápido. Mas de que adianta ser planta, ser rosa, ser nau vistosa, se no final a nau vai ser destruída por uma rocha, a planta será cortada por um machado e a rosa desaparecerá com o passar do tempo, será vítima do passar do tempo. Então, uma bela reflexão sobre a efemeridade dos valores terrenos, especialmente o sentimento de vaidade aí. Quanto à parte formal, nós continuamos tendo aqui um soneto, com métricas, com rimas regulares, mas tem um recurso estilístico que é muito característico do barroco também, que é o paralelismo. Observe que ele vai em paralelo fazendo essas comparações, definindo cada objeto que ele compara com a vaidade e no final ele fecha isso. Nas 3 primeiras estrofes ele dá essa definição de vaidade e no final ele coloca a sua conclusão ali. Vamos ver mais um? Olha só esse poema aqui, ó. Discreta e formosíssima Maria. Enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, a aurora rosada, o amanhecer rosado, em teus olhos e boca o sol e o dia, os olhos têm o brilho do sol, a boca tem a beleza do dia, enquanto com gentil descortesia o ar que fresco adorno te namora te espalha a rica trança voadora quando vem passear-te pela fria, pela manhã. Então ele faz uma comparação de que o ar é como se fosse o deus Adonis, o deus da beleza masculina, que estaria namorando essa mulher, acariciando os seus cabelos no amanhecer. E aí nós temos o fechamento nos tercetos, ó. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza, que o tempo passa muito rápido e imprime em toda a flor a sua pisada. Ó, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Observe, gente, o tema básico desse poema é o Carpe Diem.
né? O clássico carpe diem. É preciso aproveitar enquanto se é jovem, enquanto se é belo, enquanto se tem vitalidade, porque o tempo passa muito rápido e transforma toda a beleza numa flor pisada, ou seja, destrói toda a beleza, toda a força, toda a vitalidade da juventude. É o tema típico, é o tema clássico do carpe diem. Colhe o dia, aproveita o momento. Mas eu queria chamar a atenção para dois detalhes aqui. Primeiro, uma marca característica do barroco, que é o jogo de contradições, de antíteses, de paradoxos. Especialmente queria chamar a atenção para dois paradoxos muito claros aqui. Logo no começo, por exemplo, ele fala discreta e formosíssima Maria. Você percebeu o paradoxo? Como que alguém pode ser formosíssima, lindíssima e discreta ao mesmo tempo? É impossível. Uma pessoa lindíssima não consegue ser discreta, não passa despercebida. Outro paradoxo está mais aqui embaixo, ó. Gentil descortesia. Quando que uma descortesia pode ser gentil? Então aqui nós temos dois exemplos claros de paradoxo, que é um recurso muito utilizado pelos poetas barrocos. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção é o seguinte, ó. Eu falei para vocês que aqui nós temos um exemplo claro de uma reflexão, né, sobre a necessidade de aproveitar o dia, o chamado carpe diem. No entanto, observem que ele termina o soneto com a frase em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Isso vem muito ao encontro daquela concepção bíblica do pó veio e ao pó retornarás, que aparece muito também nos discursos barrocos, por exemplo, do Padre Antônio Vieira, os sermões do Padre Antônio Vieira. E aí o que nós temos? Um tema tipicamente clássico, né, que tem por objetivo valorizar a vida terrena, os prazeres terrenos, que sofre a influência contra-reformista. Porque a ideia que nos passa é que tudo acaba como nos diz a Bíblia. Tudo vira pó, tudo vira nada. Então, essa expressão final, que claramente traz uma referência bíblica, dá um aspecto contra-reformista a um tema que é tipicamente clássico, o tema do carpe diem. Certinho? Vamos em frente? Agora nós temos a lírica amorosa. Vamos ver alguns exemplos da lírica amorosa dele. Vamos começar com esse poema aqui, que é também um dos mais famosos, do Gregório de Matos. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformaram? Então ele está falando de uma mulher que se chama Angélica e diz que ela é, ao mesmo tempo, um anjo e uma flor. Angélica é o nome de uma flor também. Então, o anjo é o lado espiritual e a flor é o lado físico. E diz que somente nela isso poderia estar uniforme. Veja como ele continua. Quem veria uma flor que a não cortara de verde pé, de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente, tão brilhante, que por seu Deus o não idolatrara? Então ele diz, quem diante de uma flor tão linda não iria querer possuí-la, levá-la para casa, cortar do pé e levar para casa? E quem diante de um ser luzente, tão brilhante, não idolatraria como um verdadeiro Deus? Se, como anjos sois dos meus altares, se sois como os anjos dos meus altares, foreis o meu custódio e a minha guarda. Livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo, tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sofrimento, sois anjo que me tenta e não me guarda. Eu selecionei esse poema, gente, porque tem uma visão muito particular da poesia barroca em cima da mulher, definindo-a de uma maneira muito contraditória. Eu chamo de mulher barroca. É a mulher que é, ao mesmo tempo, anjo e demônio. Tem que tomar cuidado, gente, porque essa expressão mulher-anjo e mulher-demônio, ela aparece muito no romantismo também. Só que é diferente. No romantismo, a definição de mulher-anjo e mulher-demônio está de acordo com o comportamento da mulher. Tá? Então você tem aquele ser angelical, né? aquele ser casto, aquele ser feito para ser irmã, para ser esposa,
para ser mãe. E você tem a mulher demônio, a mulher sedutora, a mulher que usa o seu poder de sedução para destruir os homens, para viver uma vida devassa e tal. Então, essa classificação é de acordo com o comportamento da mulher. No barroco, uma coisa interessante, a mulher é sempre anjo e demônio, independente do comportamento dela. Ela é anjo enquanto um ser espiritual, mas ela é demônio enquanto um ser físico. É aquele conflito mais típico do homem barroco, dividido entre os valores espirituais, né, a vida eterna, e os valores materiais, a vida terrena. Então a mulher, ela não precisa fazer nada. O fato dela ser mulher já faz dela anjo e demônio. Quando ele olha para ela no aspecto mais espiritual, ela é o anjo que ele quer idolatrar. Mas ela é um ser físico, ela tem um corpo, e um corpo bonito. E isso desperta nele o desejo do sexo, que é pecado. Então, ao mesmo tempo, ela é também um demônio que o está tentando ao invés de proteger. E é por isso que o poema termina com um claro paradoxo. Sois anjo que me tenta e não me guarda. Ou seja, um anjo que, ao invés de fazer o seu papel de proteção, de guardar, é o motivo da tentação do eu lírico. Um dos poemas mais bonitos do Gregório de Matos. Mais um aí, vamos lá. Olha o que diz o poema. Não vira em minha vida a formosura. Ouvia falar nela cada dia. E ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Ontem a vi por minha desventura, para minha desventura. Na cara, no bom ar, na galhardia de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Matem-me, disse eu, vendo abrasar-me. Se esta coisa não é, que encarecer-me sabia o mundo e tanto exagerar-me. Olhos meus, disse então, por defender-me, para defender-me. Se a beleza eis de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que eu perder-me. Aqui nós temos mais um soneto tratando da figura feminina. Observe que ele começa dizendo que ele não conhecia essa mulher que todo mundo elogiava, né? Que todo mundo falava da sua beleza e tal. E tinha desejo de conhecê-la. Mas quando ele a conhece, ele fica atemorizado, porque aquilo seria o objeto da sua perdição. E aí ele termina dizendo: se a beleza eis de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que eu perder-me. Então nós temos a mesma temática anterior de que a mulher, com sua beleza física, acaba levando o homem ao pecado e à perdição. Esse tema é muito comum ao longo de todo o barroco e aparece muito nas poesias do Gregório de Matos. Dá uma olhada nos outros poemas e você vai encontrar coisas semelhantes aí, ok? Vamos lá? Vamos em frente? Mais um soneto para vocês aí, olha só. À margem de uma fonte que corria, lira doce dos pássaros cantores, a bela ocasião das minhas dores, dormindo estava ao despertar do dia. Mas como dorme Sílvia, não vestia o céu seus horizontes de mil cores. Dominava o silêncio sobre as flores, calava o mar e rio não se ouvia. Não dão o parabéns à bela aurora, flores canoras, pássaros fragrantes, nem seu âmbar respira a rica flora. Observem que, nas três primeiras estrofes, ele está descrevendo um cenário tipicamente bucólico. A sua amada, Sílvia, dorme num ambiente bucólico, à margem de uma fonte. E como ela está dormindo, a natureza está em silêncio, os pássaros estão em silêncio, as flores contêm o seu perfume, o céu não se ilumina com suas mil cores, a aurora não desperta, não aparece. Agora vejam quando ela acorda, vejam o desfecho. Ó. Porém, abrindo Sílvia os dois diamantes, os dois olhos, tudo a Sílvia festeja. Tudo vira festa para a Sílvia. E tudo a adora. Aves cheirosas, flores ressoantes.
Aqui nós temos dois detalhes. Primeiro, a presença marcante do bucolismo, como eu falei para vocês, que é uma característica clássica e que vai ser muito utilizada na próxima escola, que é o arcadismo. Tá? Então tem alguns poemas do Gregório de Matos que trazem essa ideia, né, da vida no campo, da paz, da serenidade, da beleza do campo, que é muito característico da poesia clássica. E aqui nós temos duas figuras de linguagem que eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiro a hipálage e depois a sinestesia. Na verdade elas aparecem na mesma expressão. Hipálage, gente, significa você alterar, né, trocar o adjetivo de um substantivo pelo adjetivo de outro substantivo. Então você faz um troca-troca, digamos ali. Pega o adjetivo que é próprio de um substantivo e joga em outro e vice-versa. Por exemplo, você tem dois momentos isso. Você tem aqui na terceira estrofe flores canoras, né, cantoras, flores não cantam, e pássaros fragantes, que soltam fragrâncias. Então está invertido, deveriam ser flores fragantes e pássaros canoras. E lá no final, ele repete, ó, aves cheirosas, flores ressoantes, que cantam. Deveria ser o contrário também. Então isso é uma hipálage. Mas eu posso entender isso também como uma sinestesia. O que é uma sinestesia? Mistura dos sentidos naturais, uma expressão que misture sentidos naturais. Então quando eu falo assim, ó, aves cheirosas, eu estou misturando, porque quando eu penso em aves, eu associo com o canto, com a audição. Quando eu coloco cheirosas, o olfato, eu estou misturando. Quando eu falo flores ressoantes, a mesma coisa. Quando eu falo em flores, normalmente eu associo com a beleza, o colorido da flor, o perfume da flor, ou seja, a visão e o olfato. Mas quando ele coloca ressoantes, aí é um apelo ao sentido da audição. Flores que têm um canto, que cantam, que ressoam. Então eu tenho também uma sinestesia. Cuidado, isso já foi questão de vestibular. Fica atento, fica a dica, ok? Vamos em frente? Agora nós vamos falar sobre a poesia satírica. Vamos ver alguns exemplos da poesia satírica dele. Aqui nós temos a poesia crítica política e temos a poesia erótica feminina. Vamos começar com a crítica política. Primeiro exemplo. Isso aqui é um fragmento de um poema conhecidíssimo dele, clássico, que ele faz uma definição da Bahia usando de um recurso que é disseminação e recolho. Ou seja, na primeira estrofe ele dissemina palavras que depois ele recolhe no final da segunda estrofe, fazendo aí um processo argumentativo. Veja como fica, ó. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs nesse rocrócio? Rocrócio aqui é uma palavra meio difícil de buscar o sentido, mas assim, a ideia aqui é quem a pôs nesta situação? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E no meio desta loucura, usura. Usura é a ganância. Notável desventura de um povo nécio e sandeu, ignorante e louco, que não sabe que perdeu negócio, ambição, usura. Quem são seus doces objetos? Pretos. Tem outros bens mais maciços? Mestiços. Quais destes lhe são mais gratos? Mulatos. Dou ao demo os insensatos, dou ao demo o povo asnal, ignorante, burro, que estima por cabedal, por superior, pretos, mestiços, mulatos. Isso aqui vem ao encontro do que eu falei lá no começo da aula, de que o Gregório tinha uma relação muito conflituosa com o povo da Bahia, porque ele, fidalgo natural, membro daquela elite portuguesa que veio de Portugal para colonizar o Brasil, se sentia muito incomodado em ter que conviver com essa realidade típica da Bahia. Uma Bahia que se perdia muito dos seus valores tradicionais por uma realidade marcada pelo comércio, que tinha a figura do comerciante, né, como um novo rico que aparecia, e principalmente pelas misturas raciais.
Os pretos, os mestiços, né? Os mulatos, os mamelucos, tudo isso incomodava demais o Gregório de Matos. Esse poema é bastante longo e vale a pena lê-lo até o final. Tem todo ele nesse processo. Disseminação, dissemina as palavras na primeira estrofe, recolhe na segunda, fazendo críticas contundentes a toda a situação política, econômica, cultural da Bahia da sua época. Eu já falei que a probabilidade de cobrança em cima da poesia crítica política dele é muito forte. Então vale a pena ler esse poema, mesmo que ele seja um pouquinho longo, vale a pena ler até o final aí. É só ir buscando o sentido de algumas palavras mais difíceis, o resto é relativamente tranquilo. Vamos em frente? Mais um exemplo dessa sátira política? Olha só, um soneto bastante conhecido também. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Quanto estamos mudados. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Veja a crítica direta a essa situação do comércio, né, e das consequências que trazia para a Bahia, na visão do autor aí. Deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis, que abelhuda simples aceitas do sagaz brichote, do comerciante esperto. Então diz que a Bahia está sendo enganada. Dá um produto de qualidade, açúcar excelente, por drogas inúteis. Ou se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Capote é a vestimenta. Então diz, como quis Deus que de repente amanhecesse tão sisuda, tão séria, né, tão triste, consciente de que a sua roupa é uma roupa pobre, uma roupa de algodão. O algodão seria uma roupa de pessoas humildes da época. Então, novamente, a mesma ideia, a mesma crítica em cima da realidade baiana, explorada pelos altos impostos e pelos comerciantes inescrupulosos. Então diz, a antiga Bahia exuberante vive agora em plena decadência. Mais uma vítima constante das críticas do Gregório de Matos, e que acabou contribuindo também um pouco para o seu degredo, para o seu exílio, né, em Angola, era o senhor Antão de Souza Menezes, na época governador da Bahia, um dos governadores da Bahia enquanto ele viveu lá. Olha o que ele diz, Senhor Antão de Souza de Menezes, quem sobe ao alto lugar que não merece, homem sobe, asno vai, burro parece. Que o subir é desgraça muitas vezes. A fortunilha, o destino, autora de entremeses, de mudanças, transforma em burro o herói que indigno cresce. Desanda a roda, muda o destino, e logo o homem parece, que é discreta a fortuna em seus reveses. Homem sei eu que foi vossa senhoria, quando o pisava da fortuna a roda. Quando não era governador, né, quando não tinha esse prestígio, era um homem. Burro foi ao subir tão alto clima. Pois, vá descendo do alto onde jazia, onde estava, verá quanto melhor se acomoda ser homem baixo do que burro em cima. Então, novamente, aquela crítica bem contundente, ele não poupava ninguém e dizia as coisas de forma muito direta, muito objetiva. É assim que ele arranjava muitos inimigos na época. Foi isso um dos motivos que levou ele a ser apelidado de Boca do Inferno. Esse era o governador da Bahia, chamado por ele, literalmente, de asno, de burro. Certo? Bom, vamos em frente. Nós temos aí a poesia erótica, a poesia feminina. Eu, particularmente, eu já falei, não acredito que o vestibular vá para esse lado. Tem tanta coisa mais interessante, né, mais relevante para ser cobrado, mas tem uma parte da poesia erótica também no livro. Então eu selecionei 2 fragmentos fraquinhos aí para mostrar para vocês. Dá uma olhada, Bela Floralva. Se amor aqui seria o cupido.
Se o cupido me fizesse abelha um dia, em todo o tempo estaria picando na vossa flor. Quando o vosso rigor quisesse dar-me de mão por guardar a flor, então tão ambelhudo eu andara, tão determinado eu andara, que em vós logo me vingara com vos meter o ferrão. Você entendeu, né? E vejam como ele define o amor, né, no final de um poema longo sobre o amor. Dá uma olhadinha. Ó. O amor é, finalmente, um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Bela definição, né? Para o ato sexual. Tá? Então, é uma parte da poesia erótica que eu falei para vocês. Eu não me preocuparia muito com isso. Eu sei que você vai lá por curiosidade, eu te conheço. Né? Você já está rindo aí, eu sei que é a primeira parte que você vai olhar no livro. Mas não é a parte mais relevante, não é a parte que tem maior probabilidade de ser cobrada. Certo? Bom, aí nós temos aqui também que falar um pouco sobre a poesia bajulatória e o encomiástica. Eu também não acredito que o vestibular vá para esse lado, porque é uma poesia assim, tem uma menor quantidade, né? E não é a mais relevante também dentro do livro. Peguei dois fragmentozinhos para mostrar para você aqui. O primeiro é um fragmento em que ele descreve a ilha de Itaparica com altos elogios e ao mesmo tempo elogia um capitão, esse Luiz Carneiro, onde ele tinha se hospedado. Olha o que ele diz, ó. O melão de ouro, a fresca melancia, que vem no tempo em que aos mortais abrasa o sol inquisidor de tanto outeiro, o sol que queima, né, por trás dos montes, a costa que o imita na ardentia, a costa que imita o sol no seu calor, e, sobretudo, a rica e nobre casa do nosso capitão Luiz Carneiro. Então, está descrevendo, né, a ilha de Itaparica, com elogios, que é um fragmento só, e um capitão a quem ele tem apreço, onde ele ficou hospedado ali. E ele também não só fazia crítica aos líderes políticos da Bahia, tinha alguns com quem ele se dava bem, e aí ele fazia poesia elogiosa também, como é o caso dessa aqui, ó. O prodígio maior que tudo oclama, o assunto melhor da fama digno, do tronco mais ilustre a melhor rama. O herói celestial quase divino, o maior que seu nome e a sua fama, é esse que estás vendo, ó peregrino. Prossegue, pois, agora o teu destino, e a qualquer de que fores perguntado, dirás que o bom governo é já chegado. Tá? Então aqui tem dois fragmentos que são exemplos dessa poesia que a crítica chama de bajulatória, encomiástica, né? Elogiosa, que é uma raridade, tá? É uma exceção dentro da obra toda do Gregório. A maioria absoluta dos poemas dele são, da parte satírica, são de críticas. Críticas bem ácidas, bem contundentes aí. Bom, o objetivo aqui foi tentar exemplificar as várias tendências da poesia do Gregório de Matos, que estão contempladas nesse livro. Espero ter passado as bases, né, de cada uma dessas tendências, e aí você pode aprofundar isso na leitura do livro. Para encerrar, eu quero falar para vocês um pouco sobre o estilo cultista e conceptista. Falar não, porque eu já expliquei isso direitinho. Queria exemplificar aqui também. Um exemplo para cada um. Do estilo cultista, eu selecionei esse soneto aqui. Dá só uma olhada. Ardor em coração firme nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, que um peito a brasas escondido, tu, que em um rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando o cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas com porfia? Mas ai, que andou o amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Alguém já definiu o cultismo como um jogo de xadrez, e esse alguém foi um autor barroco, foi o Padre Vieira, mestre do estilo conceptista. Ele diz que o cultismo é um jogo de xadrez, é um jogo de contrários, que as palavras estão sempre uma em contrário à outra. O que você mais tem nesse poema é exatamente isso,
um jogo de contrários, né? Um jogo de antíteses. Ele tenta, através desse jogo de antíteses, de um jogo de imagens contraditórias, explicitar as contradições do amor. O amor que é chama, que é fogo, que é paixão, que queima, mas que provoca também as lágrimas que correm dos olhos. E que muitas vezes se transforma em neve fria, né? Na indiferença do objeto amado ou na tentativa de conter esse amor. É um poema difícil de interpretar sem ter uma referência biográfica e é tipicamente cultista. Um predomínio de descrições, né? De imagens descritivas, imagens fortes, contundentes e esse jogo constante de antíteses que muitas vezes se mostram como paradoxos também. Belíssimo exemplo do estilo cultista aí. E aqui nós temos um exemplo do estilo conceptista. Olha só. Ó tu do meu amor fiel traslado, mariposa entre as chamas consumida. Então vejam, ó tu, mariposa, que é fiel traslado, cópia fiel do meu amor. Mariposa essa que é consumida entre as chamas. Pois se a força do ardor perdes a vida, né? A mariposa geralmente morre no fogo, a violência do fogo me há prostrado, me há derrubado. Tu, mariposa, diamante o teu fim has encontrado, esta flama girando apetecida. Então, a mariposa gira, né, em torno da chama desejada e acaba encontrando a morte. Eu, girando uma penha endurecida, uma rocha, no fogo que exalou, que esta rocha exalou, morro abrasado. Ambos, de firme anelando chamas, circulando chamas. Tu a vida deixas, eu a morte imploro. Nas constâncias iguais, iguais nas chamas. Observe que nas 3 estrofes ele faz uma comparação da situação dele com a da mariposa. Ele se autocompara com a mariposa. A mariposa é atraída pelo fogo e acaba morrendo em consequência disso. Ela é atraída pela luz, né? E se aproxima do fogo e acaba morrendo em consequência disso. Ele é atraído por uma mulher, uma penha, que ele diz endurecida, e no fogo que ela exala, na paixão que ela provoca, ele diz que também morre. Então, ao longo de todas as 3 estrofes, ele vai fazendo esse processo comparativo. Mas ele termina com uma diferença. Olha só. Mas ai que a diferença entre nós eu choro. Pois, acabando tu ao fogo que amas, eu morro sem chegar à luz que adoro. Então ele diz que ela consegue chegar ao objeto do desejo. Ele morre sem atingir o objeto que deseja, sem chegar à mulher que ele ama aí. Um texto claramente argumentativo. Tem todos aqueles jogos, né, próprios do barroco, não é uma leitura simples, não é uma leitura fácil, mas é uma leitura que preza mais pela exposição argumentativa. Ele assume uma ideia de que há uma semelhança entre ele e a mariposa, vai apresentando argumentos, né, para defender essa ideia, e no final reverte essa ideia mostrando que, apesar de todas as semelhanças, existe uma diferença crucial que ele apresenta na última estrofe, no último terceto. Então, um belo exemplo de texto conceptista. E é isso, gente. Com isso nós estamos aqui encerrando a nossa análise dos poemas escolhidos do Gregório de Matos, mas é claro que agora vem a sua parte. Isso não substitui a leitura. Poesia, gente, não tem segredo. Os alunos ficam me perguntando, como é que eu faço, como que eu leio poesia, é difícil, não sei o quê. Poesia é difícil do que a prosa. E não tem fórmula mágica, eu já falei isso várias vezes. Você tem que ler, reler várias vezes, buscando, né, a cada releitura melhorar a sua compreensão. Eu passei aqui uma série de informações para vocês, do contexto da época, do contexto político, social e econômico da época, das características do Gregório de Matos, li alguns poemas com vocês, falei de algumas características formais e tal, e essas informações todas devem servir para você agora fazer um estudo mais atento, mais aprofundado desse livro aí. Aqui na plataforma você tem vários exercícios para treinar isso. Ao longo do ano ainda a gente vai acrescentando mais exercícios e você tem a nossa monitoria. Então, você pode tirar dúvida a qualquer momento. É só enviar a sua pergunta que nós teremos o máximo de prazer em responder. Certinho? Um abraço e até uma próxima análise de obras.